falar de linguagem de amor e falar de temperamentos, o perfil comportamental, é algo assim, são dois assuntos indispensáveis para nós mantermos um bom relacionamento. Eu digo assim, um extraordinário relacionamento. Quando eu tive esse entendimento de entender a forma com que eu me senti amada, que é através da linguagem do amor, e entender o porquê que eu sou assim, porquê que eu ajo dessa forma, e porquê que o meu marido também age dessa forma, ou seja, através de que ele tem um temperamento que não é o mesmo meu, e que ele tem uma linguagem de amor que também não é a mesma minha. E entender isso me fez eu virar uma chave. Porque quando a gente traz a consciência sobre os nossos temperamentos, que ninguém nasce igual a ninguém, e dificilmente dentro de um relacionamento o esposo e a esposa, ou o homem e a mulher vão ter o mesmo temperamento, é muito difícil. E é ali que está o grande desafio de entender os pontos fortes do nosso relacionamento e os nossos pontos falhos, ou seja, aqueles comportamentos que muitas vezes é aquilo que estraga o relacionamento. E o grande segredo, a grande sacada é essa, entender principalmente os pontos fracos, porque os pontos fortes eu vou potencializá-los, eu vou usar a meu favor. Agora os pontos falhos eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que flexibilizar muitas vezes e me policiar, me monitorar para que eu possa melhorar. Então é assim uma live muito importante, porque eu vou entregar um conteúdo muito importante que vai fazer você entender, ter uma compreensão do porquê muitas vezes a tua esposa ou o teu esposo age dessa forma, por que ele discute, ele quer determinada atenção e para você não é aquilo que faz sentido. Então vamos lá, pessoal, mais uma vez. Então lembrando, pega esse aviãozinho ali, convida mais pessoas, umas 4, 5 pessoas ou 10, quanto mais você quiser, melhor, porque às vezes uma live ela pode mudar a vida da pessoa. Através daquele conteúdo, talvez aquela pessoa que está lá, talvez brigada com seu cônjuge, ela vai ouvir este conteúdo e vai fazer sentido para ela pode mudar então o seu relacionamento. Então, compartilha, vamos exercer a corrente do bem. Eu sempre que sou notificada, eu fico muito grata, porque quanto mais assuntos eu aprendo mais, quanto mais eu ouço assuntos diversos, mais eu vou crescendo, mais eu vou adquirindo conhecimento. E quando a gente aprende e coloca em prática, aí que a mudança acontece. Porque só ouvir e não colocar em prática é só simplesmente um conhecimento. Agora, para ver uma transformação, tem que ter o conhecimento e tem que ser colocado em prática. Ok? Então vamos lá. Durante esta semana, eu senti muito forte no meu coração de falar sobre as 5 linguagens do amor, que é baseado no livro, trouxe aqui para vocês, As 5 Linguagens do Amor, do autor Gary Chapman. Este autor, ele fala muito das suas experiências de muitos e muitos anos atendendo pessoas. É um livro que traz muito relatos verdadeiros, e que todos eles tiveram um final feliz quando aplicaram e eles entenderam qual era a sua linguagem de amor e qual era a linguagem de amor do seu cônjuge. Então o autor ele fala que existem 5 linguagens de amor. Palavras de afirmação, atos de serviços é outra linguagem de amor, presentes é uma linguagem de amor, tempo de qualidade é outra forma de amor, e toque físico. Então veja bem, isso depois de muitos anos de estudo ele chegou a essa conclusão e ele escreveu este livro. Então ele relata o seguinte, que dificilmente um casal tem a mesma linguagem de amor. A linguagem de amor a gente já nasce com ela. Eu não posso escolher, eu quero isso, né? E quando eu entendo a minha linguagem de amor,
que geralmente não é a mesma linguagem de amor do meu companheiro, do meu cônjuge, aí que está então a grande sacada de eu trabalhar em cima da linguagem de amor dele, para que ele se sinta amado. O que a gente observa, e assim eu posso falar também pelos longos anos de casados, então a gente tem autoridade para falar, né? Por exemplo, quando uma mulher ela reclama, vou dar um exemplo aqui até para vocês identificar, começar a se identificar, talvez quem não ainda não ouviu falar ou não conhece. Mas antes de eu falar, diz ali, vocês que me seguem, quem de vocês já sabe, já identificou qual é a sua linguagem de amor? Escreve ali eu. Ou bota uma mãozinha ali, um joinha, para mim identificar quem já sabe qual é a sua linguagem de amor ou a linguagem de amor do seu cônjuge. Coloca ali para mim, só para mim ter uma ideia de quem já identificou. Então, pessoal, então falar das linguagens de amor, como eu disse, é muito importante, porque realmente faz toda a diferença no relacionamento. Então vamos começar, por exemplo, com as palavras de afirmação. Palavras de afirmação, então, por exemplo, quando uma mulher ela tem essa linguagem de amor, de palavras de afirmação, ela vai se sentir amada quando o seu cônjuge, o seu esposo vai elogiar ela, vai dizer, ela faz um corte de cabelo, ela pinta o cabelo e ele vai perceber. E ele vai dizer, ai que linda, você ficou ainda mais linda. Nossa, assim, ganha o coração dela. Ou então ela faz uma comida diferente e ele faz um comentário. Ai, que comida gostosa. Então ela vai se sentir feliz. Enfim, são várias palavras de afirmação. Ele está afirmando que aquilo que ela fez de diferente, ele está satisfeito, realmente ele reconheceu. Então a pessoa que tem esta linguagem de amor primária, porque todos nós temos um pouquinho de cada, mas nós temos uma que é a nossa, digamos, a predominante, né? Então quem tem essa linguagem de amor, ela se sente amada quando o seu cônjuge, ele expressa, ele valida muito, ele elogia, ai como você tá linda, ela bota uma roupa diferente, ou mesmo nem bota uma roupa diferente, mas se ele é inteligente para ganhar a sua esposa, ele vai dizer, nossa, como você tá linda, ó, você tá com um perfume diferente hoje, ó, o seu olhar hoje tá brilhante. Então, quando o homem é inteligente, quando eu digo homem também, é homem e mulher, porque quando a mulher também, ela sabe a linguagem de amor do seu cônjuge, ela quer ganhar seu cônjuge para ela, conquistar ainda mais, ela vai investir na sua linguagem de amor. Porque olha só, quando um dos dois tem essa linguagem, por exemplo, palavras de afirmação, e o outro não corresponde com isso, ele não elogia, ela corta o cabelo, ele não percebe, ou até percebe, mas ele não fala. Ela faz uma comidinha diferente, ela caprichou, e ele não fala porque talvez ele não sabe da importância que isso é para ela. E ele faz outras coisas, por exemplo, ele chega para ela e abraça ela, ele traz um presente para ela, mas ela não vai se sentir tão amada quanto se ele estivesse falado, ele tivesse validado aquilo que é a linguagem dela. Olha que interessante isso. A segunda linguagem de amor é atos de serviço. Então tem pessoas que se sentem amadas quando o seu cônjuge faz algum serviço na casa, por exemplo. Ele ajuda a secar a louça, ou ele tem a iniciativa de lavar a louça porque sabe que isso vai deixar sua esposa ou seu esposo mais feliz. Ele é aquele que leva o lixo para baixo, para fora, ou se tem um pátio ele vai lá e corta a grama. São pequenas coisas que a pessoa vai se sentir mais amada, mais segura se perceber no seu cônjuge que ele está colaborando através do serviço. Olha que interessante. E aí, por exemplo, se o casal não entende disso e um dos dois tem essa linguagem e o outro não corresponde com isso, mas ele investe numa outra, por exemplo, como eu disse, ele gosta do toque físico, ele toca ela, se ela tem essa linguagem, ela não vai se sentir tão amada quanto se ele investisse em ajudar através de um serviço. Terceira qualidade, linguagem de amor, é o tempo de qualidade.
essa linguagem ela é extremamente assim, desafiadora, porque o que mais a gente vê nos dias de hoje, agora a gente até não está saindo por causa da pandemia, mas eu sei que vocês que estão aqui vão concordar comigo. Quando a gente vai num restaurante, por exemplo, a diferença quando a gente vê um casal de namorado e um casal já de bastante tempo que está casado, a diferença do olhar um para o outro, daquele olhar olho no olho, de estar presente ali em tempo integral, conversando sem ficar no celular. Isso se chama tempo de qualidade. É aquele tempo em que você vai tirar para ficar com o seu amado, com o seu cônjuge, olhando olho no olho. Aí você vai me dizer: ah, mas então eu vou ter que ficar todo dia assim, ou todo tempo que eu estiver com ele em casa assim? Não, mas que você tire, nem que fosse 5 minutos, mas naqueles 5 minutos você vai estar conectado, com atenção integral ao seu cônjuge. Por que é conexão integral? É sem distração, é sem televisão ligada. Se vocês estão na sala, é sem a televisão ligada, é sem um ficar olhando no celular. É tempo integral. Se você sai para passear, é sair vocês dois sem ficar com outras distrações. Porque tempo de qualidade pode ser 5 minutinhos, mas desde que ele seja com tempo integral, com atenção integral, somente você e o seu cônjuge, de preferência conectados olho no olho. Você sabia que este olhar de conexão olho no olho, que a gente chama de V0, é uma linguagem de amor extraordinário. É uma linguagem, o V0, ele cria uma empatia, ele transmite uma confiança. Quem aqui de vocês já teve assim alguém, um conhecido, um amigo, um colega, que você conversa e ele ou ela não olha nos olhos e traz uma impressão de que você não se sente bem, parece que ela não está acreditando, e realmente a pessoa que tem dificuldade de olhar no olho enquanto fala tem problemas por trás que precisam ser investigados, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas geralmente são feridas emocionais e que precisam ser curadas. Bom, a próxima linguagem de amor é o toque físico. O toque físico não é simples, não é só, a gente não se refere aqui só ao ato sexual do casal, mas aquele olhar, aquele aconchego, aquele cafuné. Se é o seu esposo que tem essa linguagem, você chega nele, se ele está sentado no sofá assistindo algo, você chega lá, você dá um abraço por trás, você faz um cafuné no cabelo. Se ele está sentado na mesa lendo, você chega por trás, faz uma massagem no ombro. Isso transmite, você fala a linguagem de amor do seu cônjuge quando você toca nele, e principalmente quando você está na frente dos seus filhos, para quem tem filhos, quando você tem visitas na sua casa e você chega por trás, senta, simplesmente passa a mão no ombro, e ele vai entender que você, além das pessoas que estão ali, você está preocupado, você está se dando conta que ele está ali, que ele é a pessoa principal. E aí isso traz uma segurança e abastece o tanque emocional do seu cônjuge. A quinta linguagem de amor é presentes. Então, presentes independente de valor, gente, tá? Ganhar um presente, quando a linguagem de amor é o presente, simplesmente qualquer coisinha que seu cônjuge traz para você, você vai interpretar como que, olha, hoje ele se lembrou de mim, naquele exato momento, ele estava viajando, ele parou no posto de gasolina para abastecer e trouxe um chocolate. É uma coisinha pequena, mas a pessoa que tem essa linguagem de amor, para ela vai ter um significado muito grande isso. Então veja bem, quando um dos dois, por exemplo, vou dar só um exemplo assim para simplificar, eu não posso me deter muito, porque depois eu quero falar sobre os temperamentos, que também é um assunto extremamente importante. Quando o seu cônjuge, por exemplo, ele tem a linguagem de amor que é presentes, mas você foi criado numa família em que você não viu nem pai nem mãe comprar presente, você não ganhou presente, então você não teve esse hábito de comprar presente. Mas você chega para ele, você diz que ama ele, ou você toca nele, é carinhosa e tal. Mas você nunca deu um presente, né? Talvez nem no aniversário. E essa pessoa, ela não vai se sentir
amado o suficiente. Seu tanque emocional, como diz o autor do livro, não vai estar abastecido. Ele precisa de algo a mais. E aí de repente ele vai comparar, olha, fulana lá, amiga do fulano, de repente estava na casa, no aniversário, e viu que a esposa do fulano deu um presente. E aí começam as comparações. Mas talvez você não te fez por mal, porque você não aprendeu. E aqui então está o grande desafio. Se desafie, invista em descobrir a linguagem de amor do seu corpo, primeiro a de você, tá? Primeiro nós temos que nos autoconhecer, nos conhecer a nós, que se chama autoconhecimento, e depois conhecer o nosso cônjuge. E isso também, quando a gente começa a investir nesse conhecimento, a gente vai identificar a linguagem de amor dos nossos filhos, como é que a gente pode transmitir mais amor, como é que eles podem se sentir mais amados por nós. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a minha filha, a linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Talvez nem ela saiba disso, mas eu já identifiquei. Porque se eu estou com ela e eu pegar o celular para fazer uma ligação, para ver de repente um recado, eu sei que ela vai se sentir chateada. Ela já reclamou, assim, vinha reclamando algum tempo atrás, né? Antes de eu ter esse entendimento. Então hoje, quando eu estou com ela, eu procuro não me monitorar, me policiar, porque eu sei que se eu quero abastecer o tanque emocional dela, eu tenho que ter tempo de qualidade. Se eu tô com ela, pode ser 5 minutos, mas é eu e ela, olhando olho no olho, conversando, interagindo. Então olha que interessante você saber, você aprender sobre isso, não só para o seu cônjuge, mas para os seus filhos. Isso é extremamente importante. Então fica aqui a dica. Mais uma vez, para quem chegou depois que eu comecei, adquire este livro aqui, ó, 5 linguagens de amor, tá? No final deste livro, ele tem 2 questionários, um que é para aplicar para o esposo, para saber qual é a linguagem de amor dele, e um para aplicar para a esposa. E se alguém aqui tiver interesse, quer, depois me manda no direct lá, dizer, olha, eu quero o questionário, eu mando, tá? Inbox para você assim, já identificar. Mas eu já, assim, te dou uma palhinha aqui, assim, um over deliver para que você já identifique, já comece a pensar sobre. Umas dicas, assim, para você identificar qual é a sua linguagem de amor, até você não fazer o questionário. O que você mais reclama no seu cônjuge? Ah, meu marido dá mais atenção para os amigos do que para mim? Opa, pode ser que minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Ou então, meu marido nunca me diz eu te amo, eu faço isso, eu faço aquilo, me arrumo, me pinto, me maquio, pinto o cabelo, corto o cabelo, meu marido nunca diz nada. Opa, quem sabe a linguagem de amor não é palavras de afirmação. Ou então você reclama muito que seu marido nunca lhe ajuda num serviço, pode ser uma grande probabilidade que sua linguagem de amor seja serviço. Então assim, só umas dicas assim para você começar a identificar, tá bom? Se você entendeu, quer saber mais, vão interagindo o pessoal ali, que eu tô atento aos comentários, que daí eu posso estar respondendo para vocês. E então lembrando que são 5 as linguagens de amor: palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade, presentes e toque físico. Lembrando que a linguagem de amor do seu cônjuge pode não ser a mesma de você, e a maneira que você expressa o seu amor para o seu cônjuge pode ser a maneira que ele não se sinta amado. Então preste atenção nisso. Gente, outro assunto assim dentro do relacionamento saudável, que é o tema da nossa live de hoje, é entender sobre perfil comportamental ou temperamentos. A gente tem visto assim muitos casais se separando assim por desentendimento, porque acham que não são, o gênio dele não é compatível com o meu, porque não dá certo. Só que o que a gente percebe é que poucas pessoas ainda têm não têm o conhecimento sobre os temperamentos. Por que meu marido age do jeito que ele age? Por que eu sou diferente? Por que o meu pai, por exemplo, eu falava de menos e minha mãe falava demais, né? Por quê? Porque são formas é uma identidade que Deus colocou em cada um de nós.
Então eu vou falar sobre 4 tipos de temperamentos. Olha só, 530 anos antes de Jesus nascer, Hipócrates já fez um estudo baseado nos fluidos corporais e ele identificou 4 temperamentos que se chama, deixa eu anotar aqui porque são nomes bem, é o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. E esses temperamentos esse estudo eles foram sendo aprimorados. E há pouco tempo atrás, Marston ele lançou então a teoria DISC. DISC é um acrônimo de siglas em inglês para denominar então os nomes de 4 desses temperamentos, que são exatamente o que Hipócrates já vinha falando lá atrás, só que ele se aprofundou mais. Então, o colérico, que era o que dizia o Hipócrates, Marston se refere a dominante. O sanguíneo de Hipócrates é o influente de Marston. O fleumático de Hipócrates é o estável de Marston. E o melancólico de Hipócrates é o conforme. Então nós vamos nos deter mais hoje na teoria de Marston, na teoria DISC, que é o que mais, digamos assim, que é o que mais as pessoas falam hoje. Por exemplo, na minha formação em coach, eu fiz uma formação só em perfil comportamental. Então, dentro do coach, eu fiz uma formação em analista de perfil comportamental, que é para analisar então as características de cada pessoa, e aí a gente aplica um teste onde ela dá em percentuais o percentual de cada temperamento. Então, nós vamos falar hoje do dominante, do influente, do estável e do conforme. Veja bem, guarde isso, ó, nenhum temperamento é melhor que o outro, tá? E ninguém escolhe. Isso já é uma identidade que Deus nos dá a cada um de nós, para que a gente venha aqui nesta terra e cumpra com o nosso propósito. A grande sacada disso é entender e conhecer, como eu disse no início, né, os meus pontos fortes, aquilo que eu tenho, que são minhas habilidades, dons, talentos, e potencializar isso para cumprir os propósitos de Deus aqui nessa terra. E descobrir meus pontos falhos, meus pontos fracos, e aí então me moldar, e também nos lapidar, para que nós possamos então ter um relacionamento harmonioso com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos familiares, com nossos amigos, né? Enfim, aqui nesta terra. Então, eu vou começar falando sobre o dominante. Gente, assim, ó, preste atenção. A Preta aqui, oi Preta, minha amiga. A Preta diz que ela é estável, olha que legal. Ela já se identificou, ela é estável. Depois eu vou falar as características, então. A Priscila, minha amiga querida, boa noite, Pri, amada. Pri conheci há pouco tempo, é uma leoa, é uma pastora pernambucana que está em Canela, assim, ela tem um grande significado na minha vida. Pastora Shirley também, do nosso grupo de Cristão Coaching, sejam todas bem-vindas. Então, gente, eu vou começar a falar das características então dos temperamentos. Eu vou falar do dominante. Preste atenção, quem ainda não sabe do seu temperamento, eu vou falar então dos 4, e você no final vai poder assim ter uma grande probabilidade já de se identificar qual é o seu temperamento, qual é o temperamento do seu cônjuge ou do seu filho, baseado nas informações aqui que eu vou dar para vocês. Então veja bem, o dominante, gente, como o próprio nome diz, dominante, se eu pudesse definir o perfil do dominante numa palavra, liderança. A pessoa que nasce com esse perfil de... Vou tirar aqui o louvor. A pessoa que nasce com esse perfil dominante, ele é um líder nato. Sabe aquela criança que quando começa já a brincar, interagir com os colegas, ela puxa a frente, ela vai brincar de casinha, ela é a mãe, ela vai brincar de professora, ela quer ser a professora.
Quem é que... A minha amiga que a Deise entrou, eu vi que a Elaine também estava, a gente brincava muito juntas quando era criança, né, gurias? Vocês lembram assim que eu tinha muito desse perfil, quando ia brincar de casinha, brincar de mãe, de casinha, eu era mãe, eu nunca aceitava ser filha. Brincava de professora, eu era professora, eu jamais era aluna. Por quê? Porque a gente já nasce com essa característica, né, de liderança. Então, o dominante, a característica principal dele, ele gosta de liderar, ele gosta de mandar. Qual é as características da essência da pessoa dominante, então? Eles gostam muito de desafio. São pessoas assim focadas em resultados. Assim como tem outros perfis que são focados em pessoas, em relacionamentos, o dominante, ele é focado em resultados. Então, às vezes, ele não dá muita importância, assim, ele não se relaciona muito bem, não liga para os amigos, não procura, porque ele só quer fazer, produzir. O objetivo dele é produzir, é resultado, apresentar resultado. Uma característica positiva, ó, eles são decididos, eles têm um desejo de vencer, são o centro das atenções, porque eles sabem que eles fazem as coisas acontecer. Gostam de ter o controle das coisas. Costumam, como eu falei, ter poucos amigos, até por um pouco dessa questão que eles fazem, eles sabem que fazem bem feito, então às vezes eles não delegam para outras pessoas, porque eles acham que só eles fazem bem feito, e isso às vezes as pessoas interpretam com uma certa arrogância, então às vezes ela perde alguns amigos porque as pessoas não têm esse entendimento, né? Mas tudo isso eu falo quando a pessoa também não tem esse conhecimento, porque os pontos negativos podem ser lapidados, e aqui que está então a grande virada de chave. Quando a gente entende que aquilo não está sendo legal, tu está magoando colegas, magoando amigos, e aí então eu não posso me exaltar demais, eu tenho que baixar um pouco. Então a gente chama isso de lapidar o seu temperamento. Pessoas dominantes não têm muita paciência com tarefas chatas, assim, quando elas vão numa conversa, por exemplo, elas são muito objetivas, pai, deu. Elas são muito determinadas, competitivas, confiantes, são pessoas diretas, são bem objetivas, são determinadas, são ousadas. Ela é agressiva às vezes porque como ela faz demais, a Jaque está dizendo, Jesus, eu sou essa, uau, mas deixa eu falar, que tu vai ver, Jaque, que não é, isso não, tem os pontos bons, e aquilo que não tá tão legal assim, você pode lapidar, depois eu vou dizer como. Então são agressivas, por quê? Porque ela é muito rápida, ela é aquela pessoa multitarefa. Se ela está, por exemplo, fazendo um relatório, daqui a pouco toca o telefone, ela tem o telefone, ela está mexendo aqui, alguém bate a porta, ela já está respondendo. Ou então ela está em casa, ela está cozinhando, ela está com o celular na mão, daqui a pouco, sabe, assim, multitarefas. E não são todas as pessoas que são assim. Por isso a importância de você reconhecer isso em você. Se é ou então no seu cônjuge. São pessoas também que são consideradas autossuficientes, porque ela sabe o que ela faz bem feito, ela é rápida, ela não demora. Então, às vezes, ela não aceita que o outro colega, por exemplo, não responde na mesma velocidade. Então, se ela não tem o conhecimento, ela ainda não está lapidada, às vezes ela confronta o colega, ela fica questionando por que você não fez ainda, olha, eu já fiz e tal, né? Se é num ambiente de trabalho. Olha que interessante isso que eu vou trazer, eu dificilmente vejo aqui quando se fala em temperamentos, ó. Por exemplo, uma pessoa que vai comprar numa loja, tá? Ela vai numa loja, olha como é que ela reage numa compra. Elas tomam decisão muito rápida. A pessoa, ela entrou na vitrine, ela estava passeando, ela viu na vitrine de repente um calçado, ela entra, vem o vendedor e ela disse, eu quero ver aquele calçado. Aí ela provou, gostou.
não quer saber muito de detalhe, ela quer comprar e já sair e já fazer outra próxima coisa. Ela é rápida, ela não fica pensando. Aí se ela pega um vendedor, por exemplo, que tem um outro temperamento, que gosta de conversar, ele quer explicar que o couro é macio, que o preço está em conta, ela não quer saber, ela quer comprar o sapato e pronto. E às vezes depois se arrepende, porque pessoas assim são impulsivas, compram no impulso, depois se arrepende. Mudança, quando acontece alguma mudança, adoro mudança, querem inovar, querem mudar mesmo. Como é que ela reage com conflitos? Elas revidam muito, né? Tem aquelas pessoas que dizem amém para tudo. Os dominantes não, eles revidam, até porque uma das características de revidar. Como é que é a gesticulação dessa pessoa? São gestos fortes, né? Ela conversa, ela gesticula, a expressão, ela mexe na expressão facial. E como é que é o modo de falar no telefone de uma pessoa dominante? Gente, quando eu entendi isso, eu disse, uau, agora eu me entendi. A pessoa que fala ao telefone, ela não fica em muita conversa, ela vai direto ao assunto. Se ela ligou para saber como é que a fulana tá, ela quer saber como é que a fulana tá, ela não quer saber o que aconteceu, outras coisas. Ela é objetiva e ponto. Então, manda uma mensagem, como é que você tá? Tá ok, então tá. Diferente de outros perfis que eu vou falar depois, que ficam horas no telefone. Olha, gente, que legal, quando a gente entende isso, a gente acaba às vezes vivendo assim com mais leveza, porque você vai se identificar e você vai ver que você não é um ET. Muitas vezes, eu já, por exemplo, tive clientes que disseram, nossa, eu achava que eu era normal, porque a minha mãe é assim, minha irmã é assim, e eu sou totalmente diferente. E aí que ela vê que são perfis com temperamentos diferentes, que já Deus já criou aquela pessoa com este perfil, justamente para que ela venha, digamos assim, num relacionamento, aquilo que o esposo não tem, ela vem e complementa, ou aquilo que o filho não tem e ela tem, ela vai complementar no filho. Então é algo assim extremamente lindo isso, só que a gente tem que entender e principalmente os pontos negativos, e a gente lapidar o que é se moldar, flexibilizar, para que a gente não venha agredir, ferir, né, causar dores na vida das pessoas à nossa volta. Como é que é a forma de falar com as pessoas? Por exemplo, um dominante que encontra um outro amigo, ele conversa, ele dá um abraço e ele conversa bem objetivo, né? Ou então uma pessoa vai confrontar a outra assim, e ela é muito sincera. Os dominantes são muito sinceros. E às vezes ele, por ele ser sincero e objetivo, ele acaba magoando a outra pessoa. Ele não faz rodeio para dizer. Se ele acha que a pessoa está errada, ele vai lá no cerne e diz, você fez isso sim, né? Eu não gostei disso. Enquanto que uma outra pessoa, de um outro temperamento, vai, sabe, fazer rodeios e tal, ou então nem vai falar. Como essas pessoas, elas recarregam as energias quando elas estão muito cansadas? Geralmente elas gostam de fazer atividade física, ou gostam de mexer no jardim, se tem um jardim, gostam de cozinhar, elas se envolvem para recarregar sua energia. Ó, a Cristina aqui tá dizendo, sou eu. Cristina, que legal quando a gente se identifica, né? Gente, olha só. Modo de dirigir, como é que uma pessoa dominante dirige? É aquela pessoa que bota o pé no acelerador, sabe? Assim, nem se dá conta, e quando vê, nossa, né? Ela é muito rápida, ela quer chegar, por exemplo, num destino, ela vai e não quer, e assim não se dá conta, ela é muito rápida, o objetivo dela é chegar naquele local, certo? Qual é o medo, por exemplo, das pessoas que têm esse temperamento? Medo de perder a autoridade, medo de perder o poder, medo de perder essa liderança, né? E às vezes ela é um pouco desconfiada, porque ela acha, como ela tem essa característica de liderar, de estar por cima, de mandar, às vezes ela interpreta que os outros estão se aproveitando dela. Então isso é um dos medos, e que isso tem que ser trabalhado. Agora veja bem, os pontos fracos, digamos assim, né? Os pontos que o dominante tem que ser trabalhado, lapidado. Então veja bem, como ela é uma pessoa assim, gosta de mandar, de liderar,
ela tem que ser menos autoritário. Às vezes os liderandos, no caso, as pessoas tipo assim, os subordinados, pelo jeito que ela tem, até assim de falar, o dominante ele tem um jeito de falar assim, um tom de voz mais alto, mais, sabe, mais impulso firme, e às vezes isso causa um certo constrangimento numa equipe de trabalho, ou num filho, ou num amigo. Então assim, ser menos autoritários, moldar isso, buscar ajuda para moldar, ser mais conciliador ao invés de ficar colocando a lenha na fogueira, né? Estar mais aberto às opiniões dos outros, porque como uma pessoa que gosta muito de mandar, ele acha que só ele sabe. Então preste atenção, tem que se lapidar este lado. Não impor só suas ideias. O dominante tem a impressão que só ele sabe. Eu sou dono, eu sei tudo. Eu não preciso mais saber. O fulano sempre, o errado é o outro. Então preste atenção. É uma das características negativas do comportamento que tem que ser lapidado. Tem que ser mais cauteloso, cuidar o tom da voz, gente. Cuidar, porque às vezes assim, um filho, por exemplo, pode se sentir amedrontado se ele tem um temperamento mais calmo, mais lento, e tem uma mãe dominante que fica puxando, que fica mandando, a forma como fala, já tem aquela característica de mandar, incisivo, pode magoar o filho, pode causar retração no filho. E no marido, com certeza também, né, gente? Aperfeiçoar suas habilidades interpessoais e ter mais empatia. Então, criar mais empatia, trabalhar o V0 que eu falei antes, olho no olho, prestar mais atenção. Se você viu que magoou determinada pessoa, seu cônjuge não gostou do que você falou, preste atenção nas palavras que você vem proferindo, porque palavra tem poder. Então, cuidado com as palavras que você vem falando. Ser mais acessível e flexível, porque geralmente o dominante, ele é muito assim, como eu disse, ele é direto, ele quer resultado, ele não quer saber de muito mimimi, e às vezes a pessoa que não tem esse temperamento pode se sentir magoado. Ou então se pega dois dominantes, por exemplo, num casamento, a mulher é dominante, o marido é dominante, os dois gostam de mandar, vai haver uma guerra, uma disputa para ver quem manda mais ali. E aí pode haver um desentendimento, pode haver, inclusive, uma separação. Então eu trago as características para você começar a se identificar e ver aonde você pode se moldar, lapidar, ok? A Cristina aqui diz, perdi meu marido por isso, exatamente, né? Então, inclusive eu estava lendo essa semana que um autor dizia que quantos divórcios, quantas separações poderiam ser evitadas se as pessoas entendessem sobre perfil comportamental, sobre os temperamentos, né? E ver aonde poderiam flexibilizar. Isso, assim, realmente é um assunto assim, extremamente importante, por isso que eu tinha muita vontade de trazer esse assunto para vocês, não canso de falar, porque realmente é algo que muda a nossa vida. Agora eu vou falar sobre... Gente, o que eu tô falando aqui é muito superficial, né? Falar de temperamento, a gente podia ficar aqui horas e horas, inclusive eu já dei palestra numa instituição daqui, falando sobre isso. Tem assuntos assim, é muito assunto, eu fiz um resumo do resumo do resumo. E, inclusive, para quem tem interesse, tem testes que a gente compra, né, para fazer. Tem testes mais de R$600 que é da teoria DISC, do CIS Assessment, que ele dá um resultado de 48 páginas, onde assim, faz um relato do seu comportamento, dos seus valores, do que move você, se você reage mais pelo lado emocional, mais pelo lado racional ou emocional, os seus valores, enfim, é algo assim, bem complexo, mas extremamente revelador. Tem testes bem mais em contas e tem testes até gratuitos quem entra no meu, por exemplo, no meu Insta, vai ver lá bem embaixo no meu feed, tem Linktree. Aí tem lá perfil comportamental, você clica lá, você vai se cadastrar e você vai preencher um relatório bem pequeno, é gratuito, e você vai receber um e-mail falando das suas características. Ele dá uma noção para você de qual é o seu perfil comportamental.
Mas quem tiver interesse, quiser me mandar no direct, a gente pode conversar melhor. Eu tenho vários testes assim, de várias formas gratuitos que pode te ajudar, ok? E assim, ó, dizer que todos nós temos um pouquinho dos 4 temperamentos, tá? Mas nós temos um que ele é mais predominante. O percentual vai de 1 a 100. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela é dominante acima de 50%, a gente diz que ela é um alto D. E tem pessoas que têm uma dominância um pouco mais baixa. Então, o interessante disso é que a gente lapide para não ser nem muito alto nem muito baixo, que a gente fica num equilíbrio. Isso que é importante, tá? Eu, por exemplo, e a gente tem assim, geralmente, como eu disse, nós temos um que é o predominante, é o mais elevado, com um percentual mais elevado. Mas nós temos geralmente a mistura de dois temperamentos. Aliás, nós temos dos 4, mas nós temos 2 que mais se sobrepõem. Por exemplo, eu tenho 2. Raramente tem pessoas que têm 3, mas pode acontecer. Então, a gente tem um que ele é o predominante e um que vem logo após, e os outros um pouquinho mais baixo, tá? Por isso que é interessante conhecer, investir, fazer os testes para você se identificar e saber, por exemplo, os pontos, aquilo que você tem mais baixo, de investir para que você venha a melhorar aquilo que os pontos negativos, para que o seu temperamento ele seja algo equilibrado, nem muito sal nem muito açúcar, como diz minha amiga Ellen, né? Nem de mais e nem de menos, porque tudo que é exagero tem consequências, né? A pastora Cris entrou, boa noite, Cris, a Paloma, sejam bem-vindas. Eu vou falar do segundo temperamento, que é o influente, ou então o sanguíneo na teoria de Hipócrates. Então é o influente pela teoria DISC. Gente, se eu pudesse definir uma palavra da pessoa que é influente, pensa naquela pessoa comunicativa. Sabe aquela pessoa que chega no local, chegando, que chega assim, toma conta da festa, ela chega falando alto, dando risada, chamando atenção? Pois é, eu tô falando do influente. Então, olha só, quais são as características dessa pessoa do influente? Então, são pessoas extremamente amáveis, simpáticas, aquela pessoa que gosta de validar, de elogiar o outro, de ver as características positivas do outro. Geralmente, ela elogia, ela tem uma necessidade de estar sempre em volta de pessoas. Tu quer tirar a pessoa, assim, terminar com uma pessoa é fazer ela ficar em casa. Então eu sempre digo que nessa pandemia as pessoas que têm esse temperamento realmente estão pagando um preço, né? Muito caro. Elas são extremamente comunicativas, elas dão risada, elas não estão nem ali para os outros, né? Elas são carismáticas, aquelas pessoas que você fica olhando e diz: nossa, que pessoa querida, como ela é assim, eu gostaria de ser assim. Pensa em alguém que você conhece que é assim, ou se você é assim, você está se identificando. Ela é uma pessoa encantadora, otimista, expressiva, articuladora, criativa, entusiasta. É aquela pessoa que gosta sempre de estar rodeada com pessoas, né? E ela é focada, assim, ela é bem emotiva, enquanto que o dominante, ele reage mais racionalmente, mas o influente, ele é mais emotivo, e às vezes ele se decepciona, ele confia demais nas pessoas, ele se decepciona porque ele é muito emotivo. Agora veja bem, como é que uma pessoa influente vai numa loja, como é que ela vai comprar? Ela toma decisão rápida, e ela gosta assim daquelas roupas mais, sabe, aquelas roupas coloridas que chamam atenção. Pessoas dominantes gostam de chamar atenção. Como é que elas reagem às mudanças? Elas são tão assim envolvidas com pessoas que se ela entra numa sala que trocaram cadeira, trocaram móvel, ela nem vai notar. O se notou, ela não chama atenção? Pois é assim. Como é que ela reage com conflitos? Ela fica numa boa, porque ela gosta muito de estar envolvida com pessoas, ela gosta da amizade, então ela não vai botar lenha na fogueira. Ela fica numa boa com todos. Como é que ela gesticula? Ela faz muito gesto. Sabe aquela pessoa comunicativa que fala com os olhos, fala com gestos, né?
ela faz muito gesto com a face, sobrancelha, franze, e gesticula, sabe? Bem assim, bem comunicativa, com a linguagem não verbal assim, bem aflorada. Como é que ela lida com a organização? Gente, ela é tão envolvida com pessoas, ela gosta tanto de conversar, que ela é muito desorganizada com as coisas, assim, ela é muito esquecida. Sabe aquela pessoa que sai, que vai para o mercado e encontra 10 pessoas, ela para conversar com as 10 e quando chega no mercado esquece que tem que comprar? Porque ela já se envolveu tanto, o foco dela não é a compra, mas é encontrar as pessoas e conversar. Então, identificando alguém? Pois é. Como é que é o modo de falar no telefone de uma pessoa influente? É aquela pessoa que não deixa quase o outro falar, isso é ela que fala. Então, se você está com pressa, quando tem que fazer uma ligação, faz o que tem que fazer e deixa para ligar depois, porque essa pessoa vai roubar teu tempo. Se é uma pessoa influente, ela gosta muito de conversar e às vezes ela nem vai, não vai nem te ouvir, porque ela só quer falar dela, falar. E como é que é a forma de andar de uma pessoa influente? Ela vai assim zigue-zague na rua, né? A cabeça virando tudo quanto é lado, porque ela quer encontrar alguém, ela procura por contatos visuais, pessoas. O foco dela é relacionamento, é pessoas. Então, é aquela pessoa que vai diz, eu vou ali e já volto. E aí demora 2, 3 horas para ela voltar. Como é que ela dirige essa pessoa quando ela está no carro dirigindo? Ela dirige com o vidro aberto, porque ela tem que olhar para as pessoas, ela tem que olhar para ver se as pessoas viram ela. Geralmente com o rádio ligado e alto, porque ela é comunicativa, ela quer ouvir, ela gosta muito de música. E como é que ela recarrega as energias quando ela está muito cansada? Ela vai ligar para alguém, ou ela vai sair para conversar. É assim que ela vai recarregar as energias dela. Qual é o principal medo dessa pessoa? É a rejeição, porque ela gosta tanto de se comunicar com pessoas, que ela vai ter medo que as pessoas vão rejeitar, medo de ficar sozinha, medo de não ser aceita. E por ela ter esse medo de não ser aceita, que às vezes ela não consegue dizer não para as pessoas, porque ela não quer se sentir amada, porque ela não tem pavor de se sentir rejeitada. E agora, então, qual é os pontos negativos que precisam ser melhorados nessa pessoa? Então, ela tem que se atentar mais a detalhe. Como eu disse, ela é muito, vamos dizer assim, estabanada, sabe? Ela sai, ela tem que falar, ela fala com as pessoas, ela tá com alguém, chega outra, ela já vai e abraça. Então, ela tem que estar mais atenta ao detalhe. Se, bom, eu saí para em tal lugar, eu tenho que buscar aquilo, eu tenho que trazer, eu tenho que me atentar para aquilo. Se concentrar mais nos resultados do que na sua popularidade. Ouvir mais e falar menos. O grande desafio de uma pessoa influente, assim, um alto I, digamos, com um alto percentual de influência, ela tem que monitorar a sua linguagem, a sua fala. Então, falar menos. A pessoa, quanto mais alto é o seu grau de influência, mais necessidade ela tem de falar, e às vezes ela fala demais. Sabe aquela pessoa que fala demais, fala o que não deve, às vezes expõe os seus filhos, familiares, porque ela fala demais, ela se empolga tanto que esquece que às vezes pode estar ferindo, magoando, né, outra pessoa. Então preste atenção nisso. Outro ponto que tem que melhorar, planejar suas metas, né? Planejar, sim, ter uma agenda, porque a pessoa ela esquece muito, ela esquece chave, ela esquece o óculos, ela esquece carteira, né? Se ela vai numa loja, ela fica conversando, pode contar que alguma coisa ela esqueceu na loja. Ela tem que ter mais controle emocional, porque ela é muito emotiva, né? Ela reage muito pela emoção, ela quase não raciocina, né? Então ela tem que desenvolver inteligência emocional para ter controle e ser mais cautelosa e organizada. Então eu falei aqui sobre o dominante e o influente. Eu vou falar dos últimos dois, para depois assim fazer vocês refletir quando um esposo, por exemplo, é dominante, que gosta mais de mandar, e uma esposa, por exemplo, ela é influente, que gosta mais de falar. E ali, que saia justa, né? Então, este é a grande sacada, como eu diria assim, da gente entender e para flexibilizar, para harmonizar esses temperamentos, para que
o clima ande legal, para que nenhum queira se sobressair, que nenhum dos dois fique magoados, tá bom? Vou falar agora do estável, ou então do fleumático, como Hipócrates define. Então, uma palavra que define a pessoa estável é a previsibilidade. Aquela pessoa assim que acordou de manhã, ela já pensa em tudo que ela tem que fazer durante o dia. Ela detesta coisas que não foram programadas. Tu quer tirar uma pessoa do sério, um estável do sério, tu chegar na última hora e dizer, vamos sair, vamos jantar fora? E você não tinha programado isso, você vai assim, ó, deixar essa pessoa fora de si. Ela não aceita, ela tem que estar, é a previsibilidade, é a palavra-chave dessa pessoa estável. Então veja as características dessa pessoa. São pessoas extremamente calmos, dóceis, gostam de ambientes harmônicos, são aquelas pessoas que gostam de harmonizar, de botar panos, digamos assim, não botar lenha na fogueira, gostam de harmonizar o ambiente, são bons pacificadores de conflitos. É o temperamento mais paciente dos 4. Sabe aquela mãe ou aquele pai que a criança grita, grita, grita e ele não tira ele do sério? Pois é, o temperamento dele é estável. Ele se adapta em qualquer situação. Ele pensa mais nos outros do que em si. Sabe aquela pessoa que todo mundo procura para conversar, para chorar seus problemas, suas dores? É o estável. Ele é aquela pessoa que quase não fala de si, mas que está ali ajudando. Ele pensa assim mais nos outros do que nele. Outras características, ele é extremamente compreensivo, ele é voltado a relacionamentos, ele não é voltado a tarefas, ele é voltado a relacionamentos, ele é extremamente emotivo, lento para as decisões, mas ele é um bom acolhedor, ele é bom ouvinte, sabe é aquela mãezona, se é uma mulher, né? É aquela mãezona que ouve todo mundo. Eu tenho uma amiga minha que um dia ela me disse, eu não sei porquê, mas todo mundo chega para mim e vem se abrir da sua vida, dos seus problemas. Eu respondi para ela, porque tu é uma pessoa com esse perfil comportamental, com esse temperamento, e isso atrai as pessoas para isso. E geralmente são pessoas sinceras, que não ficam falando dos problemas dos outros. São pacientes, calmos, mas assim, são muito devagar para reagir, assim, para tomar uma decisão. São metódicos, gostam de todas as coisas assim, certinhas, previsível. Então assim, é aquela pessoa que você quer desabafar, procure uma pessoa com esse temperamento. Ela vai guardar segredo, ela vai te acolher, ela vai te ouvir, ela não vai assim dizer, ai, porque eu também. Tu pega, por exemplo, uma influente, tu vai pedir um suco, não, mas eu também, ai, porque comigo não, comigo foi pior, porque ela não consegue ouvir o outro, né? O influente quer falar dela, não quer ouvir. Então assim, olha que interessante, quando a gente tem esse conhecimento, você vai querer desabafar com uma amiga, procura quem tem esse temperamento, aquela que vai te acolher, que vai te, sabe, que vai te afagar, não vai falar, não vai te julgar e vai te ouvir. Olha os comportamentos assim, como é que uma pessoa que vai numa loja comprar, que tem esse temperamento, como é que ela reage? Ela demora para tomar decisão. Não é aquela pessoa que tem uma vendedora ali com uma boa dicção, com um bom convencimento. Não convence um estável bem assim. O estável é aquela pessoa que ela vai demorar, ela vai analisar se realmente ela tem condições de comprar. E ela prefere assim produtos bem tradicionais. A vestimenta dela, ela se veste assim, bem tradicional, não gosta de chamar atenção. O influente, lembra que eu falei que ele compra também por impulsos e gosta de coisas bem coloridas, né? A maquiagem, o batom bem vermelho, os olhos bem maquiados. O influente chama muita atenção, o dominante já nem tanto, mas o dominante também, ele é rápido para decidir e ele compra no impulso. E o estável não. Pode ter um vendedor assim maravilhoso, a pessoa vai estar com os pés no chão na hora de comprar. Como é que reagem às mudanças? São pessoas assim que, como eu falei, são previsíveis, gostam de tudo certinho, então vão reagindo devagarinho às mudanças, assim, vão olhando, gostam de planejar. Como é que reagem a conflitos? Ela é bem tolerante, né? E dificilmente ela vai botar lenha na fogueira, então ela prefere a harmonia, é uma pacificadora, né?
Como é que é a gesticulação de uma pessoa que fala? Tu vai conversar com uma pessoa, ela aquela voz assim mais serena, mais mansa, ela não faz muita expressão com a face, ela não gesticula muito. Como é que ela é na sua organização? Ela usa método para tornar o seu dia mais prático. Por exemplo, ela bota no papel tudo que ela precisa fazer naquela semana, ela gosta de esquematizar, tudo organizadinho assim, tudo planejado, nada de improviso assim. Tá? Aquela pessoa, ela chegou à tardinha, ela se programou, vou tomar meu banho, vou ler meu livro e depois eu vou fazer minhas orações, vou dormir. Aí chega uma esposa e diz, amor, eu tenho que, né, tem um outro temperamento assim, me esqueci de falar, mas nós temos um aniversário na casa do fulano. Tu tirou a paz dessa mulher, porque ela estava programada. Né? Então, quando a gente tem esse entendimento, você vê que não é que a pessoa às vezes ela não é parceira, são os temperamentos. Então, quando a gente entende, a gente busca então esses pontos fracos para melhorar. Então, quando essa pessoa, por exemplo, antes tirar a vela do sério, porque tirou a paz dela. Então, quando ela entende isso, que o marido tem um temperamento, por exemplo, que é influente, que gosta de contato com pessoas, que quer estar sempre na rua, com amigos e tal, ela vai ter que flexibilizar, ela vai ter que sair um pouco desse casulo para poder ter um relacionamento melhor. Essa é a grande sacada da gente entender o que nós podemos melhorar para nos harmonizar com o nosso cônjuge. Como é que é o modo de falar no telefone de uma pessoa influente? Então, aliás, estável. Elas são bom ouvintes. Geralmente não fala dos seus problemas, né? Se a pessoa fica 1 hora no telefone falando, ela fica ouvindo, ela quase não fala dela. Ela deixa falar e depois ela dá a resposta, ela não interrompe. Agora pensa num influente que gosta de falar, ela quase não deixa a pessoa, ela de um assunto ela passa para o outro e quando vê, né? E o dominante também, ele já é mais objetivo, ele não é de muita conversa. Como é que é a forma de andar de uma pessoa estável? Ela anda devagar, ela anda assim, ela tem um objetivo, ela não fica olhando para tudo quanto é lado, ela vai naquela direção, naquele ritmo calmo e tranquilo. Como é que é o modo de dirigir de uma pessoa estável? Extremamente calmo. Não vai acelerar, mesmo que está atrasado para chegar em determinado lugar, não vai sair dos seus 60, dos seus 70 e veja lá. Eu tenho uma amiga que ela é dominante, casada com um homem extremamente estável, acho que um perfil quase 90% de estabilidade. E assim ela é aquela acelerada, né? E ele extremamente calmo. Então, assim, quando vão para fazer uma viagem, era uma guerra. E aí agora ela está sendo, então, também trabalhada para ela entender que ele pode melhorar um pouquinho, né? Acelerar um pouquinho, mas ela vai desacelerar para poder harmonizar, então chegar no equilíbrio. Como é que um estável recarrega a energia? Fazendo exatamente nada, ele vai ficar lá naquela caixinha, sabe? Que tem autores que dizem que o homem geralmente fica numa caixinha do nada, pensando no nada, e a mulher às vezes diz, tá pensando no quê? E ele diz, nada. E ela diz, não, você tá pensando sim, porque a mulher é muito, ela viaja muito, né? E o homem não, ele fica na caixinha do nada. Então o estável é aquela pessoa que fica na caixinha do nada, assim, ela fica deitada, pensando no nada, recarregando suas energias. Então, qual é os pontos fracos, então, do estável, então? Ele tem que ser mais aberto às oportunidades, ser mais rápido, agilizar, porque ele demora para tomar as decisões e às vezes no ambiente de trabalho, a Preta dizendo, adoro fazer nada, tá vendo, Preta? E às vezes tu podia pensar, por que eu sou assim? Porque não, tá vendo a característica do próprio temperamento, né? Então, assim, o estável, gente, ele é bem lento para tomar decisões. Então, se tu tem, por exemplo, um gestor que é estável, dificilmente as pessoas vão... às vezes o liderando quer resposta mais rápida e ele é mais devagar. Então, ele tem que, um dos pontos a trabalhar é, assim, focar mais nas oportunidades, buscar agilizar, então, os seus resultados.
Dar mais atenção aos prazos, porque ele sempre deixa para a última hora para fazer as coisas, porque acha que tem tempo, né? E aí depois atropela. Expressar mais seus pensamentos e posições sem medo da opinião alheia, porque como ele gosta muito de harmonizar o ambiente, então às vezes ele não quer contrariar para não criar conflitos, e às vezes isso pode se tornar realmente um problema, porque a pessoa às vezes tem que se posicionar, tem que tomar uma decisão, né? Outro ponto a melhorar, ser mais acessível às inovações, é uma pessoa que não gosta muito de mudanças e tal, então se adaptar a isso, né? Se apresentar então como mais direto, mais objetivo e ser menos hesitante, mais decisivo, porque ele passa meio que de enrolão, aquela fulano lá só me enrola, me enrola. Não é que enrola, é que ele demora muito, ele analisa os porquês, tem que ser tudo muito certinho, né? Então é uma característica dele e ele é muito emotivo, né? Pessoa que é estável se magoa facilmente, porque ela é bem emotiva. Tem pessoas que são mais racional e outros emocional. Então ele é bem emotivo. Então outro desafio é ter o controle emocional, desenvolver inteligência emocional, controle do racional com o emocional, dos dois hemisférios cerebrais, né? E o último temperamento então é o melancólico, segundo a teoria de Hipócrates, ou então de conforme, segundo a teoria DISC, né, de Marston. Então, uma palavra que define um conforme é o senso crítico. Sabe aquela pessoa extremamente organizada? Você entra na casa de uma pessoa conforme, você não tem como dizer que não é conforme, porque é tudo no lugar, tudo coisa certa, tudo ajeitadinho, tudo bonitinho, tudo combinando, tudo limpinho, por mais humilde que seja a casa, mas tudo organizado, nada fora do lugar. Pois é, estamos falando conforme. Só que é uma pessoa assim, que às vezes nem gosta de receber visita, porque ele gosta das coisas tudo tão certinho, tudo no lugar, que ele não gosta de que as pessoas vão lá, porque qualquer coisinha fora do lugar causa um certo estresse. Então é aquela pessoa extremamente rígida, segue um passo a passo, gosta das coisas exatamente como é. Vai tomar um medicamento, ela vai ler a bula todinha antes de ler. Pensa que um dominante vai ler, mas capaz, o dominante ele é objetivo, ele não quer saber, ele quer resultado, não vai ler bula nunca, muito menos o influente. O estável até pode, agora o conforme, gente, ele vai ler a bula toda antes dele. Ele segue um passo a passo, ele é focado em processos, em regras, né? Possui forte tendência ao perfeccionismo, porque ele é muito certinho, então ele não quer nada fora do lugar, ele quer as coisas tudo perfeita. E esse perfeccionismo judia, porque ele tem um alto grau, uma cobrança muito grande, e ele cobra demais os outros. Então pensa, por exemplo, se é uma mãe, vai cobrar demais o seu filho e pode trazer grandes prejuízos. Se é uma esposa, por exemplo, vai cobrar demais, o marido não pode deixar um calçado fora do lugar, que ela vai estar gritando, ela vai estar extremamente estressada. Por quê? Porque é um das características do perfil dela. Aí você vai me dizer, mas então ela tem que continuar assim? Não, ela vai flexibilizar aqui, como eu digo, tá grande sacada. Quando a gente entende isso, nós vamos flexibilizar para então não ser nem muito sal, nem muito açúcar, ok? Mas eu sou assim também, olha ali. A gente tem, como eu disse, nós temos um pouquinho de 4, mas nós temos um que predomina mais e um outro que vem logo em seguida, depois os outros vêm em escala menor. Então as características, eles buscam seguir todas as regras, um passo a passo. Possuem forte tendência ao perfeccionismo, amam cuidar da casa e cozinham muito bem. Sabe aquela pessoa estilosa? Se é um homem, ele gosta de andar de terno, as camisas, tudo certinho. Não pode ter uma dobrinha fora do lugar. Tu entra na casa dele, tu abre assim. Gente, eu vou contar aqui agora. Não sei se minha irmã está escutando, senão ela vai escutar depois. Eu tenho a minha irmã mais nova, que ela tem um grau de conformidade muito grande. Muito alto. Quando eu fui no apartamento dela pela primeira vez, ela mora no exterior, eu fiquei assim, encantada, porque depois no final eu quero que vocês digam qual é o meu perfil, se vão entender o que eu tô falando. Gente, assim, extremamente organizada, tudo no lugar, os cabides, tudo pelas cores, assim, eu fiquei encantada. E eu fiquei me cobrando, por que eu não sou assim também? Naquela época eu não tinha esse conhecimento.
E aí, quando eu fiz essa formação do analista de perfil comportamental, eu comecei a descrever minha casa, como é que eu era, como é que meu marido, meus filhos, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, né? E todos nós, cada um tem um temperamento, e aqui em casa também. Meus filhos têm um temperamento diferente do meu marido tem diferente, meus filhos, os dois, todos têm temperamentos diferentes, porque não tem nada a ver com genética, é Deus quem dá isso, assim como a linguagem do amor e os temperamentos. Deus dá os temperamentos, as características, e para que no conjunto nós venhamos a nos tipo um jogo de quebra-cabeça, a gente venha nos encaixar e um vem colaborar com o outro naquilo que tem de menos. Então tem características do meu marido que eu não tenho, que eu busco que ele vem e me auxilia. Tem características da minha filha, por exemplo, que eu não tenho e que ela tem, então ela me ajuda, e do meu filho também. Então essa é a grande sacada da gente entender e pegar aqueles pontos fracos e trabalhar, né? Nós como cristãs, nós vamos então pedir ao Espírito Santo que nos lapide, que nos molde, que traga os frutos do Espírito Santo, que é bondade, mansidão, domínio próprio, temperança, né? Bondade, tudo aquilo que a gente não tem, que é mais assim pau-ferro, nós vamos orar, pedir para o Espírito Santo nos lapidar, para nos então flexibilizar, para que a gente venha ter um ambiente harmônico, de harmonia, de paz, né? De amor. Quantos eu posso ser? A Sinara está perguntando. Sinara, eu estava dizendo, não sei se chegou agora há pouco, nós temos geralmente 2, tem pessoas que têm 3, na verdade a gente tem um pouquinho de cada, né? Mas tem 1 ou 2 que se sobrepõem, tá, minha amiga? Mas aí a gente pode estar conversando depois fora, que eu posso dar um teste ali para te fazer, que você vai se identificar melhor. Como eu falei antes, pessoal, quem quiser eu posso estar disponibilizando, tá? Os testes gratuitos para vocês fazer assim. Eles, claro, não tem, eles não são tão completos quanto aqueles pagos, mas eles são bem caros, né? Na minha formação eu fiz, hoje se eu fosse vender para vocês, eu acho que seriam mais, eu não sei, mas mais de R$600 agora. Mas ele é assim extremamente assertivo, 99% de acertos. Ele assim, ele te descreve. Mas tem outros temperamentos que são já menos perguntas e tal, mas assim pelo menos dá uma clareada para saber qual é o seu e do seu cônjuge, dos seus filhos, né? Quais são as características da essência do melancólico, então, do conforme? Eles buscam então seguir todas as regras, eles têm a tendência ao perfeccionismo que eu falei, gostam de ficar sozinho para fazer as coisas do seu jeito. Eles não gostam muito de pessoas porque eles são muito perfeccionistas, né? Mas eles são disciplinados, analítico, preciso, detalhista, discreto, são altamente questionador. Sabe aquele funcionário que quer saber o porquê dos porquê? E às vezes ele se torna até às vezes pro patrão, o colega, aquele cara chato, ele quer saber tudo, mas é do temperamento dele. Aí ele vai se sentir seguro, sabendo tudo, não quer saber fazer as coisas assim muito no oba-oba. Agora vamos ver como é que ele reage quando ele vai fazer uma compra, uma pessoa que é conforme. Demora para comprar, né? Preferem produtos conhecidos e precisa ter toda a informação. Aquilo que eu falei, sabe a pessoa que lê a bula inteira, né? Quer saber tudo. Como é que ele reage à mudança? Ele é extremamente assim, ele não reage bem às mudanças, ele tem assim, ele já fica pensando na possibilidade de não dar certo, então ele sofre muito. Como é que ele é na gesticulação? Ele é assim, ele quase não gesticula, ele é aquela pessoa discreta, assim, aquela pessoa mais fina, mais portada, assim, né? Como é que ele fala ao telefone? Também ele é de pouca conversa, tá? Então vocês vão vendo as diferenças, né? Pega um dominante que é pai, pá, falou, deu recado e ponto. O influente fala. O estável já é mais bom ouvinte, mas ele fala pouco de si. E o conforme ele é de pouca conversa. Como é que ele anda na rua, essa pessoa? Ele anda numa linha reta, assim, ele é discreto, ele quase não olha para os lados. Então, muitas vezes ele passa, aquela pessoa é cheia, aquela pessoa, sabe? Não, é o temperamento dela que é assim. Como é que ele dirige o carro, assim, extremamente cauteloso. Ele não vai correr nem de mais nem de menos, aquele cara assim bem certinho. Como é que ele recarrega as energias quando ele está muito cansado?
ficando sozinho. Ele quer um tempo dele para pensar, ele gosta de meditar, ele gosta de ler um livro, ele gosta... E aí você imagina se ele tem uma mulher influente que gosta de conversar. E aí? Então essa é a grande sacada para entender aonde vamos flexibilizar. Um dos medos dele é de cometer falha, ele é altamente perfeccionista. E isso traz um desgaste muito grande. Gente, eu tenho que cuidar a hora aqui, deixa eu ver. Nossa, já tá fechando uma hora. Eu vou acelerar, senão eu vou me cortar e eu não vou poder salvar essa live. Geralmente dos 4 temperamentos, o conforme é aquele que tem uma tendência a desenvolver uma depressão pelo alto grau de cobrança que ele tem, ele se cobra demais. Então, gente, qual é os pontos que ele tem que melhorar o conforme? Então, ser menos exigente. Gente, não vale a pena se cobrar tanto, não ser tão crítico, não se cobrar tanto, né? Veio visita, sujou a casa, o marido não colaborou. Flexibiliza, né? Flexibiliza, nem tudo pode ser como a gente quer. Se concentrar mais no que precisa ser feito do que na perfeição de fazer. Aquela pessoa que só faz se for fazer bem feito. Não precisa. Então, assim, não se judie tanto, se permita falhar. Esse é o grande desafio. Aceitar ajuda para delegar tarefas, porque são pessoas que têm dificuldade. Só um pouquinho que eu vou ajeitar aqui meu relógio para ver. São pessoas que têm dificuldade assim, para aceitar ajuda, porque ele acha que ninguém faz bem feito como ele. Então, gente, assim, eu não sei se eu vou poder me alongar, daqui a pouco vai dar sinal que vai terminar a live. Mas assim, pensem agora em situações em que, por exemplo, um dos cônjuges é extremamente conforme, tem um alto grau de conformidade, que é aquela pessoa extremamente rígida, crítica, tudo no lugar. E aí pega, por exemplo, o esposo, vamos dizer assim, o esposo é um conforme. E aí ele casa, ele tem uma mulher que é influente, que gosta de falar. O marido já é mais quieto na dele, retraído, né? Ele gosta mais de pensar, ele é mais focado nos processos. A esposa é focada em pessoas, gosta de conversar. Chega em casa e não cansa de conversar. E como é que vão lidar com isso? Então, assim, tem que, em primeiro lugar, tem que buscar esse equilíbrio. Tem que entender, primeiro se conhecer o seu perfil, conhecer a sua linguagem de amor, como eu falei no início, e buscar conhecer o temperamento do seu cônjuge. Quando ela identifica e ela busca entender os pontos que ela tem que melhorar, e se ela não consegue sozinha, ela vai ter que buscar ajuda. Quem é cristã, que crê na palavra, crê no Espírito Santo, vai buscar ajuda no Espírito Santo de Deus para nos moldar, para pegar aqueles pontos fracos, aqueles pontos a melhorar e melhorar, flexibilizar, porque senão não tem como dar certo. Aí vocês vão me dizer, mas como é que no namoro eu não percebia? Porque geralmente na fase do namoro é aquela fase da paixão, e a fase da paixão cega o entendimento. E segundo o autor do livro aqui que eu falei no início das 5 linguagens de amor, ele fala no livro que a paixão, foi feito um estudo, o pico da paixão ele cai após 2 anos. E geralmente aquelas pessoas que casam em seguida, né, namoram e casam em seguida, elas causam naquele pico da paixão e ali não vê defeito nenhum no seu cônjuge, é tudo amores. E aí as pessoas, às vezes a mãe adverte, olha que esse homem não é para você. Os amigos dizem, mas ela está tão focada, tão apaixonada que ela está cega. Ela acha que aquele é o amor da vida dela e que eles nunca vão brigar, que com eles vão ser diferentes. Aí passou a paixão, a realidade, então ela volta, né, ela desce lá das nuvens e bota os pés no chão, como se diz, e aí começa a aparecer os problemas. E aí eu digo mais, as pessoas, a tendência é a mulher buscar alguém semelhante, ela vai atrair para si alguém semelhante ao seu pai, e o esposo vai buscar alguém semelhante à sua mãe. E se essas pessoas vieram de famílias disfuncionais, ou seja, com ambientes disfuncionais, onde sofreram, houve briga, houve vários problemas emocionais, vai haver o quê? Quando casam, vai haver a união das feridas emocionais. Coisa que não se vê na fase do namoro. No namoro tudo é muito lindo, tudo é perfeito, tudo é amor. E aí, quando a pessoa entra no relacionamento, que ela casa, ela traz na sua bagagem
todas as suas experiências lá atrás, da sua infância, muitas feridas emocionais, muitas dores, muitas emoções negativas, muitas traves emocionais. E assim é com seu cônjuge. E quando eles começam a conviver, passou essa fase da paixão, tudo isso começa a vir à tona. Claro que isso eu não posso me alongar aqui porque não faz parte do assunto, mas assim veio no meu coração agora de falar. Então assim, tem que haver uma cura dessas emoções, desses traumas, dessas dores do passado, para que haja então para que haja cura, para que haja libertação. A partir disso, investir na linguagem do amor, investir no temperamento, entender, buscar ajuda. A gente tem muito livro excelente. Quem tiver interesse, eu posso indicar literaturas para você ler, para você entender sobre perfil. Tem muitas amigas minhas aqui, vocês podem entrar em contato, eu posso estar conversando com vocês, posso estar disponibilizando material para leituras. Como eu disse, eu posso estar disponibilizando os testes mais rápidos, assim, do perfil, gratuitos, para estar ajudando você. Porque como fez sentido na minha vida, quando investi no meu autoconhecimento, quantos resultados positivos, quantos desentendimentos deixaram de existir, porque quando a gente tem o autoconhecimento, a gente começa a conhecer os nossos, nosso marido, nossos filhos, a gente cria um novo ambiente, né? A gente flexibiliza, um começa a flexibilizar, o outro também, e aí a harmonia vem, o amor é restabelecido. E a gente é muito triste quando pessoas acham que não deu mais, o amor acabou, o amor esfriou. Gente, amor não é sentimento, amor é decisão. Eu decido amar. Eu decido amar aquela pessoa que há 34 anos atrás eu resolvi casar com ela, né? Então, é uma decisão. Muitas pessoas se enganam achando que vão terminar o casamento porque não se entendem mais, entram num relacionamento que ainda levam as suas mágoas, feridas, né? No outro relacionamento, passou o pico da paixão, volta tudo de novo, é um ciclo vicioso. Então assim, para finalizar, invista no autoconhecimento, vai entender sobre sua língua, vai buscar compreender a sua linguagem de amor, o seu temperamento, o seu perfil comportamental, a linguagem de amor do seu cônjuge, o temperamento do seu cônjuge, dos seus filhos, e busca então, junto com o Espírito Santo de Deus, em oração, busca então essa harmonia, porque é na família que nós formamos a nossa próxima geração. Quando principalmente a mulher, quando ela é curada, ela cura as futuras gerações, ela cura sua família, ela cura seus filhos, cura seu esposo, cura as próximas gerações. E quando a gente vem de uma família disfuncional, nós carregamos assim, se eu pudesse resumir: família doente gera filhos doentes, família saudável gera filhos saudáveis. Então assim, vamos ser saudáveis, vamos nos buscar nos conhecer, vamos entender por que nós agimos assim, por que meu marido é assim, por que meu filho é assim. E vamos comunicar então a perfeita linguagem do amor, que é para isso que nós nascemos, ok? Eu vou finalizar antes que eu perca aqui, já passei da hora, agora o Insta tá dando mais uma chance para nós aqui falar um pouquinho mais. Gente, alguém quer arriscar ali e dizer qual é o meu perfil comportamental, depois de tudo que eu falei aqui? Quem quiser arriscar, eu vou dizer se é ou não é, tá? Quem quiser botar ali. E gente, assim, então eu vou finalizar. Tira uma foto ali, faz um print da telinha, posta ali no seu Insta e me marca, que depois eu vou compartilhar. Diz que você esteve lá na live, depois convide seus amigos para assistir depois. Eu acho que essa live aqui, ela é bem edificadora, pode trazer assim uma grande mudança na sua vida e na vida das pessoas que vão assistir depois, ok? Gente, beijo grande, obrigada por estar comigo nesse sábado à noite, foi um prazer ter estado aqui e contribuir na sua vida. Amo vocês, ok? Beijão, até a próxima.